Estamos caminhando para os momentos finais do 9º Comarc Brasil 2024. Agora eu convido novamente aqui à frente o atual presidente da ABMN, Tomás Naves, para mais algumas palavras. Bom, boa tarde. Boa tarde, não é quase fim de tarde. Eu queria, antes da gente caminhar para o encerramento aqui, eu queria só registrar um ponto que eu acabei deixando de falar na abertura do evento, que, com todo esse trabalho de retomada da Associação Brasileira de Marketing e Negócios, um dos movimentos que a gente fez agora recentemente foi com o processo de integração de duas entidades, na verdade três, entidades representativas do marketing brasileiro, principalmente aqui no Rio de Janeiro, e a gente resolveu dar as mãos para essas entidades, e criar um corpo novo. Então, eu queria registrar aqui a nossa aliança estratégica feita com o grupo de mídia. Eu queria agradecer aqui na pessoa do Antônio Jorge, que está aqui, da Fátima. Nosso muito obrigado por essa confiança depositada. E o Clube de Criação, que infelizmente eu acho que o nosso Brunão não está aqui. Não sei se tem alguém representando o Clube de Criação, mas eu acho que o Bruno não veio. E o Clube de Criação. A gente acredita muito, essas três entidades juntas, a gente acredita muito que elas possam ser fortes nos movimentos orquestrados. Nós não vamos perder a nossa essência, o grupo de mídia não vai perder a essência dele, que é cuidar da mídia, dos profissionais de mídia, do desenvolvimento acadêmico dos profissionais de mídia. O Clube de Criação não vai perder a sua essência, que é cuidar da criação, mas a gente acredita que movimentos orquestrados que a gente consiga fazer, juntando a força dessas três entidades, certamente vão ser movimentos mais fortes, movimentos mais poderosos, na nossa opinião. Porque a gente junta o tripé mais importante da comunicação, que é o marketing, a mídia e a criação. Então, a gente está muito feliz com essa aliança e, mais uma vez, muito obrigado, Antônio Jorge e Fátima, por terem confiado na gente. A outra coisa que eu queria falar aqui, aliás, o Protásio mostrou aqui, o Mário, o livro do primeiro, a gente não vai deixar ele ir embora sem ele deixar essa cópia com a gente, porque a gente vai ter que fazer uma cópia desse livro. A gente tem que mandar para um birô de impressão para a gente fazer, sei lá, 10 cópias desse troço, para pelo menos a gente não perder esse troço. Então, manda cercar a segurança o Protásio para ele não ir embora com esse livro, que nós vamos fazer uma cópia desse livro de qualquer maneira essa semana. Porque isso é uma relíquia, é o livro do primeiro Congresso de Marketing, de 1977. E eu queria aqui parabenizar o Protásio, o Rui, está aqui, vai fazer o encerramento, o Jomar, Mário, que são 4 ex-presidentes, algum outro aqui? Não, 4 ex-presidentes que estão aqui hoje. Dudu, que hoje é o presidente do conselho, mas já foi presidente da BMN também, 5 ex-presidentes. E na pessoa do Rui, que acho que foi o nosso primeiro presidente, da Associação Brasileira de Marketing, e, coincidentemente, uma das passagens da minha carreira eu devo a ele, porque foi ele quem me contratou para trabalhar com o Zé Isaac Pérez, na época, com ele era o diretor de marketing na época. Foi o Rui quem me contratou, então, o Rui sabe da gratidão que eu tenho a ele, não só pelo que ele fez pela BMN, como porque ele me fez ao longo da minha carreira. O Paulo também, todo o trabalho dele à frente da BMN, à frente desse primeiro congresso de 77. Então, a gente queria deixar aqui o nosso agradecimento, Jomar, por toda a defesa que o Jomar sempre fez da Associação Brasileira de Marketing. Dudu, até hoje, incansável. Dudu, aliás, é um bicho engraçado. Ele trabalha em 18 entidades. Eu não sei como é que ele consegue. Ele trabalha no SEMP, no Sinapro, na BMN, na Ampro. Ele trabalha em todas as entidades brasileiras. Eu não sei como é que ele consegue. E nosso agradecimento a vocês, que fizeram a história dessa entidade. O nosso muito obrigado. E eu queria chamar aqui o nosso Rui para fazer o encerramento do nosso congresso. Por favor, Rui.
Antes de tudo, é bom uma palavra de tranquilização à audiência, que quando se fala do primeiro presidente, dos primórdios, já se imagina que virá alguém para falar nostalgicamente, falar do que aconteceu, quais eram as expectativas, quais foram as frustrações. Nada disso. Não vamos falar do passado, vamos falar do presente. E, por falar em presente, vejam bem, as provas de vinho na França, elas consagraram um comportamento. Chamava-se terminer en grandeur. Deve-se terminar com o melhor dos vinhos. O término de um evento deve ser o momento que deixa saudade, que impacta, que leva as pessoas a raciocinarem e consigo estarem vivendo esses momentos. E, portanto, eu acho que para terminar em grandeur, nós temos, em primeiro lugar, que reconhecer o trabalho do Tomás e do Mário Diffo, porque a eles nós devemos esse renascimento, esse ressurgimento da Associação Brasileira de Marketing e Negócios. Foram eles, Tomás e Mário, incansáveis, criativos, corajosos, eu diria também, que se responsabilizaram por esse dia extremamente agradável, esse dia que, eu diria, tão educativo, tão rico para nós. Haja visto a palestra do meu amigo Paulo Protásio, o que ele trouxe em termos de reflexo da realidade, da missão, da oportunidade que nós temos aqui no Brasil. Mas vejam bem, marketing é consumo. E consumo é progresso. Não há desenvolvimento sem consumo. Não vamos esquecer isso, jamais. E o marketing, ele tem esse objetivo, transformar o consumo em termos de acessibilidade. Esse é o desafio de hoje, e como desafios de hoje, Tomás e Mário são campeões. O que nós temos? Nós temos o desafio da inclusão, o desafio da diversidade, o desafio do meio ambiente, o desafio de usar aquela quantidade de insumos que seja o suficiente e não seja predatório. Aliás, esse sempre foi uma patologia nossa, o desperdício. E, veja bem, a finitude nos insumos, a finitude nos materiais, a finitude na energia. Então, é preciso ter presente que, realmente, essa nova realidade impõe uma parcimonia, mas uma parcimonia que seja inteligente, que seja criativa. Então, quando hoje nós falamos em que o marketing convive com o respeito ao ambiente, que convive com a governança, com os reclamos sociais, o Paulo falou nisso, a importância que o G20 dá às demandas sociais. Pois bem, é preciso conhecer, entender e respeitar as dimensões. E isso evita, não apenas predar, mas evita o desperdício. Nós, anos atrás, os primeiros anos da Associação Brasileira de Marketing, era o nome de então, foi nos perguntado, mas afinal, qual é o propósito de vocês? O que vocês pretendem conseguir? E a resposta era mais produtos para mais brasileiros. Veja bem, essa é a realidade e isso não mudou. Mudou, sim. Como? Que produtos? Produtos que atendam a outras demandas desta sociedade. Mas isso não mudou. Nós todos continuamos unidos na perseguição desse acesso. Trazer mais produtos
para mais brasileiros, porém, da forma correta. O produto certo, o produto que constrói o ambiente e não o destrói, o produto que não deixa resquícios que vão afetar toda a sociedade, o produto que não consome além do que deve. Agora, sempre lembrando, consumir também traz satisfação. E não vamos criar tantas dificuldades, não vamos começar a levantar questionamentos, não vamos fazer exigências que ofusquem, que façam com que aquela alegria, aquela sensação de satisfação de consumir desapareça. Isso tem que ser sempre mantido. Isso tem que ser sempre exaltado. Mais ainda se nós estivermos procedendo da forma correta. Ou seja, consumindo de forma que estejamos abrindo oportunidades, criando empregos, criando acessos, utilizando matérias novas com a devida cautela e na sua devida quantidade. Mas sempre fazendo com que, puxa vida, aquela alegria de dispor de um produto, aquela alegria de alcançar algo que se almejava, isso não deve ser ofuscado. Isso não deve se tornar em um fator de culpa. Isso não deve criar responsabilidades além daquelas que são lícitas, que são íntegras, que são normais, aceitáveis. Ou seja, o consumo e os consumidores mudam e mudam constantemente. Os consumidores são diferentes no seu comportamento, são diferentes nas suas exigências, nas suas solicitações. Mas eles devem ser respeitados e devem ser atendidos. E cabe a nós, profissionais de marketing, nos esforçarmos para cumprir essa missão. Não quero que ninguém tenha culpa, não quero que ninguém se sinta alijado do processo, mas simplesmente eu quero que mais brasileiros possam ter acesso a mais produtos, porque aí nós teremos emprego, aí nós teremos um equilíbrio social incrementado, aí nós teremos uma sociedade que efetivamente possa se sentir mais satisfeita em seu dia a dia, em seus processos, em suas demandas, por aí vai. Vejam bem, esse é o caminho. Anos atrás, muitos anos, eu participei de uma pesquisa. Muitos anos, velho. E essa pesquisa, naquela época, ela era questionários que eram lidos. E tratava-se de um produto, na época, popular, mas, de certa forma, um produto quase que imprescindível. E eu estava coletando e examinando uma série de questionários. E num deles, no final, em que já se havia identificado que usava o produto, havia uma pergunta, não era múltipla resposta, era um espaço para uma resposta livre, dizendo, por que consumo? E houve uma resposta que eu nunca esqueci. O sujeito, que eu não sei quem é, óbvio, respondeu, meu dinheiro não dá para coisa melhor. Então, veja bem, isso foi uma lição inesquecível. E jamais o marketing deve cair nessa armadilha. Pelo contrário, tudo deve ser feito que qualquer que seja o perfil do consumidor, quaisquer que sejam os seus valores, desde que íntegros, desde que lícitos, sejam atendidos. E ele saiba, eu estou consumindo, eu tenho satisfação, mas eu sei que há toda uma cadeia de gente ocupada, de transmissores envolvidos,
de materiais adequados e de meio ambiente também respeitado. Isso é o que nós antevemos e essa é a missão, o desafio, o propósito da ABMN agora, como consequência desse 9º Comarc. É isso que nós estamos falando. Vamos esquecer o saudosismo, mas vamos olhar como é fascinante. E nunca esquecendo, consumir também traz satisfação. Consumir traz alegria. Consumir, claro, em termos. Às vezes o consumo atende a outras razões, mas só o fato de haver disponibilidade traz confiança. E isso também é saudável. Isso também fortalece. Portanto, vamos ter isso presente. Mais produtos para mais brasileiros. Todos os brasileiros, na sua diversidade e buscando a inclusão, buscando o acesso com produtos adequados, produtos que sejam coerentes com as demandas do meio ambiente e reflitam, enfim, aquilo que esse nosso planeta Terra, como o Paulo mostrou ali, no centro do mundo, o Brasil, que o nosso planeta possa sobreviver por mais um grande número de anos, sem que sejam esgotados os seus recursos, suas possibilidades. Muito obrigado. Eu quero reiterar os meus agradecimentos, os meus cumprimentos ao Mário e ao Tomás. Eu acho que é uma nova era que a gente está visualizando para a Associação Brasileira de Marketing e Negócios, sem abrir mão dos fundamentos. Falamos de consumo. Por quê? Consumo é desenvolvimento. Não há desenvolvimento sem consumo. Hoje, as demandas são distintas. Hoje, os perfis são distintos. Mas não há progresso sem consumo. E se não há progresso sem consumo, não há bem-estar sem consumo. Muito obrigado.